Está começando o programa Mais Saúde e Beleza. Hoje falaremos sobre cirurgia ortognática, uma cirurgia estética e funcional. Os resultados são realmente impressionantes. Você conhece aqueles probleminhas estéticos como queixo muito para frente ou muito para trás, ou aquele famoso sorriso gengival? Então, saiba que tudo isso tem solução. Um simples detalhe que, se corrigido em tempo, faz toda a diferença na harmonia facial. Além disso, problemas funcionais como apneia do sono, ronco, mordidas cruzadas e outros problemas maxilares são corrigidos pela cirurgia ortognática. Estaremos aqui no estúdio com o ortodontista Dr. Evan Soares, que vai falar mais sobre o assunto. Ele vai trazer várias fotos do antes e o depois e vários depoimentos de pacientes que melhoraram muito a sua qualidade de vida. Teremos também as dicas do pediatra com a doutora Renata Celina, falando sobre amamentação. Tudo isso você confere hoje no programa Mais Saúde e Beleza. Estamos de volta com o programa Mais Saúde e Beleza. Hoje nosso tema é cirurgia ortognática. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o cirurgião dentista Evan Soares. Ele que tem especialização em ortodontia e está cursando bucomaxilofacial. Olá, doutor Evan, tudo bem? Tudo bom, Mari? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Tudo bem, Evans? Tudo tranquilo. Então, para as pessoas em casa entenderem o que a gente vai falar hoje, o que é a cirurgia ortognática e qual é o principal objetivo dela? Certo. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que ela é realizada no paciente, na face do paciente, que visa corrigir as deformidades craniofaciais. Por exemplo, o paciente que não teve um correto crescimento de algum dos ossos da face é corrigido durante a cirurgia. E esse não crescimento de algum osso da face corretamente acarreta em vários problemas, principalmente estético, uma oclusão errada, atrapalha inclusive a respiração do paciente. Então são esses os principais objetivos da cirurgia ortognática, ou seja, seria o quê? Seria corrigir uma deformidade facial. Qual a idade certa para iniciar o tratamento? E o que é possível fazer durante o tratamento da criança? Certo, essa é uma dúvida muito comum, Mary, que os pais têm antes de levar a criança. Qual a idade certa de colocar aparelho? Com que idade eu devo levar meu filho ao ortodontista para fazer um diagnóstico do correto crescimento dos ossos dele? Então, assim, tem alguns problemas que têm que ser corrigidos tão logo forem diagnosticados, independente da idade da criança. Por exemplo, uma mordida cruzada, ela nunca vai se autocorrigir e atrapalha o crescimento da face da criança, atrapalha a respiração, inclusive, da criança. Então, esse problema, quanto mais cedo for tratado, quanto mais cedo for solucionado, melhor, tá? Então, assim, é importante sim que os pais visitem o dentista, mas acho que é claro, desde que se é criança, mas o ortodontista também deve ser consultado, porque na formação do ortodontista ele vai conseguir perceber algumas características da oclusão, da mordida da criança, para poder definir se aquela criança realmente precisa usar aparelho naquela idade ou não. Existe uma certa crença popular de que só se deve colocar aparelho após a erupção de todos os dentes permanentes, o que não é verdade. É até um grande problema. Por quê? Após o nascimento de todos os dentes permanentes, geralmente a criança já teve a maior parte do crescimento da face e muitos tratamentos que são feitos através da ortodontia, da ortopedia, que melhorariam o crescimento dos ossos, que melhorariam o posicionamento dos dentes, já não tem mais o que fazer, tá? Inclusive aconteceu uma vez de uma paciente foi com a mãe, a mãe levou a menina tinha, se não me engano, 13 anos de idade, com deficiência de mandíbula, e que eu não podia fazer mais nada a não ser somente a cirurgia ortognática. Se essa mãe tivesse levado a criança um pouco mais cedo, eu poderia ter usado, por exemplo, um aparelho ortopédico funcional, que estimula o crescimento da mandíbula, e essa mesma menina não precisaria, então, de cirurgia ortognática. Então, isso é muito importante, avaliar a idade certa, e cada paciente é um paciente, cada problema tem a sua idade certa de tratar. Não estou dizendo que todos os pacientes devem usar aparelho com 6 anos de idade, não é isso. Mas deve ser avaliado para ver se existe ou não esta necessidade. Porque se a gente consegue corrigir isso na criança ou no adolescente, evita-se, assim, um problema maior no futuro.
Por isso a prevenção é tudo, né? Exatamente. Os pais devem levar as crianças no dentista já desde cedo para o dentista avaliar esses problemas antes de ter que fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, né? Exatamente. E antes de ter maiores problemas, né? E é preciso colocar aparelho para fazer essa cirurgia? Sim. A cirurgia ortognática, de uma maneira usual, de uma maneira mais frequente, coloca-se, sim, inicialmente o aparelho ortodôntico. Como é que funciona, então, essa etapa toda até fazer a cirurgia ortognática? O primeiro passo que o paciente, por exemplo, tem uma deformidade facial, por exemplo, ele vai procurar um ortodontista ou um cirurgião bucomaxilofacial que vão pedir algumas radiografias para definirem exatamente qual dos ossos tem problema, porque uma coisa muito comum, por exemplo, é o paciente, principalmente o paciente padrão 3. Padrão 3 é o que a gente chama, é aquele que, digamos assim, o pessoal sempre vê como se fosse queixudinho. Nem sempre o queixo é o grande culpado do problema. Muitas vezes é a maxila que não cresceu o suficiente. E sempre o que chama mais a atenção do paciente é o quê? É o que está mais para frente. Né? É o nariz que está para frente, é o queixo que está muito para frente. Então isso é o que o paciente diz quando chega no nosso consultório. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que ter radiografias para poder definir exatamente qual dos ossos teve esse problema de crescimento e definir qual vai ser o melhor tratamento para esse paciente. De uma maneira geral, inicia pela ortodontia, que vai corrigir o posicionamento dos dentes e fazer com que, no ato da cirurgia, no dia da cirurgia, todos os dentes se encaixem. Tá? Então isso como é que funciona então, de uma maneira geral? O paciente acaba ficando com os dentes e com o rosto pior durante o tratamento ortodôntico, porque nós temos que descompensar o caso. Ou seja, frente ao problema, a deficiência ou excesso de crescimento, a própria natureza faz com que os dentes mudem a posição para que ainda assim o paciente possa mastigar, mesmo que essa posição não seja a mais correta dos dentes. Então o primeiro passo seria o quê? Seria organizar esses dentes, tá bom? Para depois de tudo organizado, fazer a cirurgia ortognática corrigindo sim o problema. Após a cirurgia ortognática, o paciente ainda continua com o aparelho, Mário. Por quê? Porque após a cirurgia ortognática é onde vão ser definidos e organizados a finalização do paciente, ou seja, o encaixe correto desses dentes. Porém, existe uma técnica que nós chamamos de benefício antecipado. Quando que nós utilizamos essa técnica? Por exemplo, eu já fiz em um paciente que tinha uma grave apneia, tá? E isso estava alterando a saúde dele. Por quê? O paciente com apneia grave, ele não tem o mesmo nível de atenção de uma pessoa normal, porque ele não dormiu direito de noite. Ele geralmente tem uma pressão arterial elevada. Ele tem maior chance de ter infarto, tem maior chance de ter acidente vascular cerebral. Então, esse paciente, ele realmente precisava urgentemente fazer a cirurgia. Então, nós definimos, eu e o cirurgião, que nós faríamos o quê? Primeiro a cirurgia ortognática e depois a ortodontia. Não é usual, mas é possível fazer. Para pacientes que, por exemplo, que têm um problema grave, às vezes nós somos obrigados a fazer isso. Uma emergência, no caso, como foi esse? No caso, uma urgência do paciente. E como vocês definem essa apneia do sono? Assim? Como vocês sabem que o paciente possui esse problema? Certo. O padrão ouro para o diagnóstico da apneia é a polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente faz, tá? E nesse exame vai vir um laudo, e no laudo diz quantas apneias, quantas hipopneias teve o paciente durante o sono. Mas vocês veem também através do osso que a pessoa tem esse problema de apneia? Então, Mary, o que a cirurgia ortognática faz, né, no paciente com apneia é o quê? Porque muitas vezes o ronco apneia é provocado por quê? Porque não tem uma passagem adequada, né, do ar pelo local que deveria passar. Então, quando no paciente com apneia, nós geralmente nós trazemos toda a maxila e a mandíbula juntas para frente. E isso faz com que aumente o espaço aéreo do paciente. Como, por exemplo, no paciente Márcio, se nós vermos na radiografia, nós vamos ver que a radiografia inicial, o espaço para passagem de ar era muito menor do que na radiografia final. Então, o paciente tem uma facilidade na respiração. E isso envolve vários aspectos, tá, Mary? Inclusive na vida conjugal do paciente, tá? Porque é muito ruim o paciente que ronca, o paciente que tem apneia, acaba sendo um problema para o próprio casal. Mas o paciente já chega no seu consultório com essa queixa de apneia, ou vocês percebem, não, você provavelmente tem uma apneia, vocês fazem um diagnóstico em cima de outra queixa
principal, no caso? Sim, Mary. Existem algumas características que nos chamam a atenção daquele paciente, que nos faz refletir de que ele não respira bem. Tá? Mas existem muitos pacientes que já chegam no nosso consultório sabendo disso e que querem resolver esse problema. Porque geralmente o paciente que tem apneia vai procurar um otorrino, por exemplo. Ele não faz deve ideia, procurar, né, deve procurar realmente um otorrino, mas porque assim, para tudo existe indicação. Tá? Então assim, a apneia leve tem a sua indicação, a apneia de grau moderado tem a sua indicação e a apneia de grau avançado tem a sua indicação. Então tudo tem a sua indicação. Né? Evans, para as pessoas em casa, né, provavelmente devem estar se perguntando como eu faço essa cirurgia, o que eu devo fazer e onde? Perfeito. Então, o primeiro passo a ser tomado quando o paciente tem esse problema, que é diagnosticado esse problema, é procurar um cirurgião bucomaxilofacial ou um ortodontista para que seja feito o diagnóstico correto. Como eu falei, as pessoas geralmente, nem sempre o leigo tem o conhecimento adequado para saber identificar onde exatamente está o problema. E esse cirurgião ou esse ortodontista vão conversar, tá? O cirurgião geralmente tem um ortodontista de confiança, o ortodontista tem um cirurgião de confiança, eles vão conversar, vão definir o que é melhor para o paciente e vão, obviamente, repassar para o paciente qual a conduta que tem que ser tomada em cada caso. Essa cirurgia ela é feita em ambiente hospitalar, tá? Ela é feita em um hospital, sob anestesia geral, tá? O paciente, no primeiro dia, ele costuma dormir sim no hospital, porque se tiver qualquer problema, ele está num ambiente que tem que oferece toda a segurança. Nós não costumamos ter problemas com as cirurgias ortognáticas. São cirurgias, na verdade, elas são feitas antes de nós fazermos a cirurgia no paciente. Toda a cirurgia é feita nos modelos de estudo deste paciente. Então nós definimos, por exemplo, quantos milímetros tem que fazer de avanço de maxila, ou quantos milímetros tem que fazer de avanço de mandíbula. Todas essas considerações são feitas fora do hospital. Não é durante a cirurgia, elas são feitas antes da cirurgia. O maior trabalho do cirurgião e do ortodontista é antes da cirurgia, definindo realmente quantos milímetros vão ser modificados. A partir do momento que a gente tem essa definição, nós levamos esses parâmetros, essas medidas, por um modelo de gesso. E sobre este modelo de gesso, nós fazemos o que nós chamamos de goteiras, que é um acrílico que nos guia durante a cirurgia. Tá? Então, durante a cirurgia, quando nós cortamos o osso, né, seja na maxila ou na mandíbula, o outro osso se encaixa numa placa oclusal, num acrílico que foi feito antes da cirurgia. Então, nós não temos, de uma maneira geral, maiores surpresas ou grandes problemas durante a cirurgia, porque a cirurgia é feita, de uma maneira geral, antes, no consultório, sobre o modelo de gesso. Durante a cirurgia, nós cortamos os ossos e levamos para aquela posição que foi planejada anteriormente, previamente à cirurgia. Evans, esses problemas de prognatismo e retrognatismo, né? Exato. Que são o queixo muito para trás ou o queixo muito para frente, isso tem solução? Sim. O retrognatismo, que seria o queixo para trás, e o prognatismo, o queixo para frente, tem solução sim, e é aquilo que eu falei anteriormente, né? Depende muito, Mary, da gravidade do problema e da idade que o paciente chega no nosso consultório. Como eu falei, se uma menina chega com retrognatismo, um menino chega com retrognatismo, né, e esse paciente tem, por exemplo, chega antes do surto de crescimento, e como é que eu sei se ele chegou antes do surto de crescimento? Nós pedimos radiografia de mão, uma radiografia carpal que a gente chama, e a gente vê a idade óssea dessa criança. Dependendo se a criança ainda está se a gente pega antes do surto de crescimento, ou seja, nós temos como fazer um tratamento para ela, tá? Sem precisar da cirurgia ortognática, por exemplo. Eu posso usar aparelhos que avançam, que estimulam o crescimento da mandíbula, ou que modificam o crescimento da mandíbula, tá? Então, principalmente o que eu mais utilizo, por exemplo, é o Bionator, mas existem vários. Existe o Binler, existe o aparelho de Frankel, existem vários aparelhos com a mesma finalidade. O que é importante o pai e a mãe saberem, né? Principalmente na menina, a menina, ela acaba tendo esse surto de crescimento antes do menino, tá bom, Mary? Então isso é muito importante, por quê? Porque depois, por exemplo, que a menina menstrua, geralmente a gente não consegue mais ter uma eficiência num tratamento ortopédico. Então nós temos que sempre trabalhar antes da menina menstruar, tá certo? E o que eu tenho visto nos últimos anos é que as meninas têm menstruado cada vez mais cedo.
Tá? Então a gente pede essa radiografia de mão justamente para definir a idade óssea, que existe diferença da idade óssea da idade cronológica, tá bom? Então às vezes a criança tem 10 anos, mas tem idade óssea de 9, às vezes a criança tem 10 anos e tem idade óssea de 11. Então nós precisamos definir para poder escolher o melhor tratamento. Por exemplo, se não foi feito o tratamento nessa época, ou se o tratamento não foi suficiente, a outra opção seria o quê? Seria justamente a cirurgia ortognática para correção desse problema, tá bom? Tem algum caso desse de retrognatismo ou prognatismo para nos mostrar? Sim, a gente pode mostrar o caso da Carolina, que é uma paciente que tinha deficiência de mandíbula, tanto vertical como no sentido anteroposterior, né? Tem um caso do Rodolfo, tá? Que é um caso que eu peguei no limite também, tanto a Carolina como o Rodolfo eu peguei no limite. Tem um caso da Bruna, que também foi uma paciente que pegou no limite. O que eu quero dizer no limite? É que assim, na verdade, quando a gente inicia um tratamento ortodôntico, nós temos algumas regrinhas. O primeiro que a gente corrige é o sentido transversal, para depois o vertical, para depois o anteroposterior. No caso, muitos desses casos eu tenho que, inclusive, inverter a sequência de tratamento. Isso foi tanto no Rodolfo, isso foi na Bruna, isso foi na Carolina. Por quê? Foram pacientes que, quando a mãe levou no consultório, já estavam no limite de nós tentarmos fazer uma ortopedia. Em todos os casos, o ideal seria primeiro disjuntar a maxila. A disjunção da maxila é quando a paciente tem um céu da boca menor do que deveria. Isso atrapalha, inclusive, na própria respiração e no crescimento da face da criança. Porém, em nenhum deles eu poderia começar dessa maneira. Por quê? Porque eles tinham deficiência de mandíbula. E a maxila, eu tenho uma liberdade maior, por exemplo, de fazer disjunção. Eu não preciso fazer exatamente naquela época, mas eu consigo fazer um pouco depois. Então, esses 3 pacientes, por exemplo, eu tive que começar com o avanço da mandíbula, mesmo não sendo o que eu prefiro fazer, para não perder o potencial de crescimento que eles ainda tinham da mandíbula, para depois sim fazer a disjunção da maxila. Todos esses procedimentos, se não tivessem sido feitos na idade em que foram feitos, precisariam ser feitos depois, né? Ou seja, teria que ser feita cirurgia ortognática. A disjunção da maxila, se não é feita, né, durante a idade que é possível fazê-la, depois, mais tarde, somente também através da cirurgia ortognática. Existem raros casos na literatura onde se consegue fazer a disjunção da maxila num paciente adulto, mas os efeitos colaterais são muito grandes, o que injustifica o procedimento. Então, o que é importante a gente sempre ter em mente, né? Que realmente esse diagnóstico com o ortodontista ele é extremamente importante para o pai que realmente se preocupa, né, no caso, com o crescimento da criança. E existem as idades corretas de tratar cada problema. Uma outra paciente também, falando de prognatismo, que a gente tem exemplo também, é a própria Rafaela. A Rafaela, no caso, tinha um prognatismo, ela tinha um crescimento excessivo de mandíbula, tinha uma deficiência de crescimento da maxila, e como ela chegou ainda numa idade que era possível fazer o tratamento, eu conversei bastante com a mãe dela, porque era um caso onde ele era um caso grave, então era um caso assim, o que eu falei para a mãe dela? Olha, se fosse minha filha, eu faria o tratamento ortopédico, porém, é possível que no final a gente ainda precise de uma cirurgia. Agora, o que acontece, Mary? Eu sou pai, tá? Se eu tenho meu filho, tem problema de deformidade facial, tá? Se eu não fizer tratamento nenhum, ele vai precisar fazer uma cirurgia, né? Por exemplo, de avanço de maxila de 10 milímetros. E se eu fizer o tratamento ortopédico com ele, no final ele vai precisar de uma cirurgia, por exemplo, de 2 ou 3 milímetros. Se fosse meu filho, eu iria preferir que fizesse uma cirurgia de 3 milímetros. Por quê? Porque na cirurgia é cortado o osso e tudo é puxado para frente no mesmo momento. Sim. Entendeu? Então, vaso sanguíneo fica esticado, nervos ficam esticados. Inclusive, um dos riscos da cirurgia ortognática é parestesia, ou seja, não sentir direito depois, né? Tudo tem que ir junto. O músculo é esticado totalmente na hora. Tá? É o melhor procedimento quando o paciente é adulto e não tem outra solução. Agora, se nós temos outra solução, melhor. E nessa paciente em questão, por exemplo, que tinha o problema e que eu falei com a mãe, olha, se fosse minha filha, eu tentaria fazer o quê? Um tratamento para que, se realmente for necessário a cirurgia, que ela seja a menor possível. E felizmente nós conseguimos um controle tão grande, embora é bastante difícil, tá, Mary? Tipo, você fazer o tratamento ortopédico, você tentar
controlar esses crescimentos não é tão simples e tão fácil às vezes quanto parece, quanto vocês vão ver aqui nos casos que nós vamos mostrar, não é tão simples assim. Tá? É necessário muito controle, é necessário muita disciplina, é necessário disciplina por parte nossa como profissionais, é necessário disciplina por parte do paciente que tem que usar o aparelho, é necessário disciplina por parte dos pais que tem que educar os filhos para usarem o aparelho na época certa. Mas o resultado, quando a gente toma todos os cuidados, é excelente, como vocês vão ver. E essa paciente em questão não precisou fazer nenhuma cirurgia e ficou linda. Nós conseguimos juntar a maxila, conseguimos puxar a maxila para frente, conseguimos um bom resultado, eu diria até um excelente resultado, e tiramos essa menina da cirurgia ortognática. Mas, se é necessário, vale a pena fazer. Claro, prevenção, entendeu? Né? Acho que a prevenção é a palavra-chave, né? Sim. Mas a gente, né? Todas as pessoas, elas têm medo, né? Quando falam em cirurgia, né? Geram medo. E aí vem logo aquela pergunta, qual é o risco, qual é a complicação que pode ocorrer? Nesse caso, quais são os riscos e quais são as complicações? Então, como eu comentei agora há pouco, um dos riscos que existe é a parestesia, tá? Porque no início o paciente não vai sentir da mesma maneira que ele sente a maxila e a mandíbula quando mastiga, que os nervos estão intactos, demora um certo tempo até esses nervos voltarem ao normal, ou seja, a passarem os estímulos nervosos da maneira normal, e muitas vezes, infelizmente, inclusive não volta nem 100%. Tá? Esse é um risco que existe. Existem riscos intrínsecos a toda a cirurgia, né? Porque é uma cirurgia feita com anestesia geral, mas os riscos eu vou te dizer que são mínimos. Né? Nossa equipe nunca teve nenhum problema com nenhum paciente, infelizmente até hoje. Né? Os pós-operatórios têm sido sempre excelentes. E o paciente que faz cirurgia ortognática é o paciente que traz as pessoas para fazerem também. Tá? Por quê? Porque ele fica tão feliz com o resultado, ele fica tão contente com o que foi conseguido, que quando ele vê uma pessoa na rua, ele acaba falando, puxa, eu tinha o mesmo problema que você tem e resolvi. E eu vou te levar onde é que foi feito, entendeu? Então, esse é o primeiro paciente que geralmente traz as outras pessoas pra gente. Tá? Eu tenho... E o que acontece é o seguinte, no dia a dia, a gente... É a face que está em contato com as pessoas, né? Então ninguém gosta de ter uma deformidade facial, tá? As minhas pacientes com deformidade facial, que às vezes fizeram ortodontia durante anos e que não haviam feito cirurgia ortognática e que tinham realmente, por exemplo, uma deficiência de maxila, né? Que é o caso, por exemplo, da Simone, ela já tinha usado o aparelho há vários anos, nunca ninguém tinha falado para ela de cirurgia ortognática, ela veio me procurar uma vez e eu falei, olha, o teu caso está muito bem conduzido se o tratamento for ortodôntico, mas para mim, no teu caso, ele é cirúrgico. Por que ele é cirúrgico? Porque não tem como, através da ortodontia, eu resolver o problema na tua face. E ela compreendeu bem, e realmente ela percebeu, o que eu expliquei para ela, percebeu, e nós temos resultado aí da Simone, que vocês podem mostrar para as pessoas, que é um resultado fantástico, a paciente ficou extremamente feliz, né? Ela mora longe, ela não mora aqui na cidade, ela mora a 150 quilômetros daqui, e vinha todo mês fazer consulta comigo aqui em Florianópolis, né, e fez o tratamento dela, e inclusive depois trouxe a filha dela para fazer tratamento comigo, mesmo morando a 150 quilômetros. E o tratamento da filha era um tratamento ortopédico, para evitar o quê? Para nós não precisarmos fazer a cirurgia ortognática. E conseguimos resolver, sabe? Vocês podem conferir o resultado da Simone na tela, realmente impressionante, né? Impressiona. Nossa, parece que ela fez cirurgia de nariz, Evans. Exato. É porque a cirurgia ortognática, ela modifica, como é uma cirurgia que é feita na face, né? Ela modifica várias estruturas faciais. E nós conseguimos ter um certo controle daquilo que nós queremos modificar realmente no paciente. O paciente, antes dele fazer a cirurgia, nós perguntamos para ele o que ele gosta na face dele, o que ele não gosta, o que ele gostaria de melhorar. Nós explicamos o que normalmente muda na face do paciente. Ele vai dizer mais ou menos o que ele aceita de mudança ou não. Outro caso também que foi muito, muito bacana foi o caso da Luana, né, que vocês também podem ver aí na tela. A Luana é uma menina que já estava fazendo ortodontia há bastante tempo, só que não tinha uma definição exata de tratamento. Eu falei para ela que, na minha opinião, o tratamento dela era cirúrgico. Por quê? Pelo mesmo motivo, não tinha como, através da ortodontia, eu conseguir melhorar o osso dela, que já havia crescido errado, ou seja, tinha crescido menos do que deveria. E que a única possibilidade que eu via, realmente, dela ficar feliz, dela ter realmente uma melhora, seria o quê? Seria a cirurgia de avanço de maxila. E assim nós fizemos a cirurgia de avanço de maxila dela, né? Foi um tratamento que eu achei maravilhoso também, e ela ficou muito feliz, né?
E existem também outros pacientes que fazem cirurgia ortognática, como eu já falei também, que são os pacientes que têm apneia e ronco, né? Esses dois casos, qual é a recuperação deles? É rápida, lenta, como é que é? Então, a recuperação, ela é relativamente rápida, tá? Tudo depende também do tipo de cirurgia que é feito e do cirurgião que está fazendo a cirurgia. Como assim, Evas? Então, a gente sabe que cada escola tem a sua filosofia. Existem várias filosofias dentro da ortodontia, inclusive aquelas que não acreditam na ortopedia, mas eu faço porque realmente acredito. E existem escolas, por exemplo, que amarram o paciente. Eu sou a favor de amarrar o paciente também, mas esse paciente pode, se nós utilizarmos placa e parafuso, nós diminuímos o tempo que esse paciente fica com a boca amarrada. Por que o paciente fica com a boca amarrada? Porque após a cirurgia, o osso é cortado, perfeito? E depois ele é fixado. O paciente fica com a boca amarrada para que dê tempo de o osso cicatrizar, ou seja, de o osso se unir novamente. Amarrada, você diz com Isso que eu ia fio? perguntar. É isso. São usados fios no próprio aparelho do paciente ou em mini implante, nós chamamos, que são fixados no próprio osso do paciente, e se passa um fio metálico, um fio de amarrilho metálico, para que o paciente não tenha o uso. Tá, mas aí a alimentação, higiene, como é que funciona? Isso. A alimentação é bastante dificultada, sim. Tá? Normalmente o paciente vai beber por canudinho, né, por trás do último dente. E o paciente emagrece. Emagrece Tem essa bastante. vantagem, né, gente? Tem Faz essa uma vantagem. dieta O paciente obrigatória. emagrece. O próprio Márcio, que vai dar depois a entrevista com vocês, né, que vai falar, ele emagreceu bastante também durante a cirurgia. Mas vale a pena. Mas tá? quanto Ele mesmo tempo que fala que fica vale com a a pena. boca amarrada? Então, aquilo que eu falei, Mary, depende da filosofia de cada escola e depende do procedimento. Mas tá? em média? Por exemplo, a Simone e a Luana não ficaram nenhum dia com a boca amarrada. Ah, bom. Elas saíram da cirurgia sem estar com a boca amarrada. Foram usados placas e parafusos, Sei. certo? Na maxila, e elas não saíram com a boca amarrada. Então elas utilizaram durante um tempo, foram elásticos, sabe esses elásticos que se usam na ortodontia? Elas usaram esses elásticos na ortodontia durante um tempo, mas não precisaram ficar com a boca amarrada. Agora, por exemplo, tem casos que nós precisamos ficar mais tempo com a boca amarrada. Por exemplo, o Márcio ficou 45 dias com a boca amarrada. Nossa. Tá bom. Ficou 45 dias com a Mas boca é o amarrada. tempo máximo, geralmente 45 dias, ou ultrapassa isso? Não, geralmente o tempo máximo... Ele é casado, o Márcio? Porque a esposa dele deve ter adorado. né? Ainda não. A Mariana tá lá lutando, qualquer hora consegue. Ela deve ter gostado porque, né, ele ficou em silêncio 45 dias. Sim. Né? Então, na verdade, quem começou o tratamento comigo Nossa, esses foi, homens do... na olha, época, a Mariana. Né? Vou mandar A todas noiva as mulheres dele... amarrar a boca agora. É verdade, vamos começar a mandar um monte de gente lá pro consultório. A Mariana que começou o tratamento comigo, ela fez tratamento ortodôntico, mas é um tratamento ortodôntico simples, convencional, de um dentinho que ela não gostava. E daí o Márcio tinha esse problema de apneia, tinha um problema de ronco. E ele ligou lá para nossa clínica perguntando se eu fazia o tratamento desse tipo de problema, o que eu indicaria para ele. Daí eu chamei até o nosso consultório, a gente conversou bastante, eu passei para ele as vantagens, desvantagens, riscos, né? Definimos o que seria o melhor tratamento para ele. Por exemplo, ele teve que extrair dente embaixo, tá? Para poder organizar a mordida para fazer a cirurgia ortognática, tá bom? E quais os cuidados no pós-operatório? Então, Mary, esse paciente, no pós-operatório imediato, tem que tomar os cuidados, por exemplo, ele não vai poder pegar sol logo no começo, não vai poder comer bebida quente, ele vai ficar fazendo gelo nas primeiras 24 horas. Ele vai tomar bastante cuidado e principalmente com a alimentação, né? O paciente tem que tomar cuidado para não bater com o rosto em algum lugar, porque a maxila ou a mandíbula vão estar fixadas por placa e parafuso, né? São esses cuidados básicos, repouso, evitar, né, os excessos. Mas não é uma cirurgia assim que o paciente tem grandes problemas. Mas tem tá que bom? ficar afastado do serviço, assim, mais ou menos por quanto tempo? Então, Mary, depende do serviço que a pessoa tem. Se a pessoa ficar com a boca 45 dias amarrada, ela vai ficar afastada do serviço. E, por exemplo, se o trabalho dela exige que ela fale, por exemplo, se ela atende telefone, se ela é uma recepcionista, telemarketing, ela não vai poder trabalhar, obviamente. Né? Mas dependendo do trabalho que a pessoa tem, uma semana depois, geralmente a pessoa está trabalhando normalmente. Depende muito do tipo de trabalho que a pessoa tem. Evas, tu quer deixar algumas dicas para as pessoas em casa, né, que pensam em fazer cirurgia? Como é que funciona isso? Então, a minha dica, principalmente, é assim, ó, depois que o paciente é adulto,
né? Realmente o tratamento que ele vai ter para poder corrigir o problema é a cirurgia ortognática. A minha dica vai para os pais, né? Quando perceberem, tentar levar o filho, principalmente a menina, né? Porque antes de menstruar, no ortodontista para definir se ela realmente precisa fazer, por exemplo, se precisa que seja estimulado o crescimento de algum osso ou precisa que seja inibido o crescimento de algum osso, para justamente corrigir essa deformidade naquele momento e não precisar lá na frente, através da cirurgia, resolver esse problema. Então, a minha dica seria dos pais realmente tomarem cuidado de irem num especialista em ortodontia, que é quem estudou bastante a respeito das técnicas, para poder definir se essa criança precisa ou não usar o aparelho. Tirar um pouco o pensamento de que aparelho é somente em dente permanente, tirar um pouco o pensamento de que a ortodontia é igual ao aparelho. A ortodontia também promove, estimula, organiza o crescimento da face da criança. E isso tem várias consequências, como uma melhor oclusão, ou seja, uma mordida mais organizada, como uma melhor respiração, como um crescimento facial organizado, e evita também, evita que o paciente tenha dores e problemas na articulação. Uma oclusão bem organizada é muito importante. Então, se os pais puderem realmente tomar cuidado com seu filho, com sua filha, com o adolescente, geralmente vai evitar muitos problemas lá na frente. Ok, Evans, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo. Obrigado, Mary. Obrigado, Mário. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa especialidade, para as pessoas que estão em casa conhecerem um pouco melhor disso. Nós é quem agradecemos. Vamos agora com as dicas do pediatra com a doutora Renata Celina, que vai falar sobre a amamentação. Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a saúde do bebê, no caso, o aleitamento materno. O aleitamento materno ele deve ocorrer de forma exclusiva até os primeiros 6 meses de vida e após de forma complementar, dos 6 meses até os 2 anos de idade, conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. De forma exclusiva significa que não deve ser ofertado nenhum outro tipo de alimento, nem chás, nem água, nem nenhum outro tipo de leite. A partir dos 6 meses, de forma complementar. Por quê? Pois o leite materno, por si só, ele não é mais suficiente para manter a nutrição da criança. Então é necessário a introdução de almoço, janta e principalmente as frutas. O aleitamento, ele deve ocorrer num local tranquilo e calmo para a mãe. A mãe deve estar sentada, com as costas e os pés apoiados, de forma a se sentir bem e ser um momento de relaxamento entre a criança e entre a mãe. Quanto à frequência das mamadas, não tem uma regra estipulada. Normalmente, logo após o nascimento, a criança mama a cada 2, a cada 3 horas. Porém, não tem uma regra quanto a isso. O que é dito é que a criança deve mamar assim que ela tiver vontade. Quanto à frequência, não há uma regra estipulada para isso. Ela deve ocorrer a cada 2, 3 horas, mas de acordo com a demanda da criança, ou seja, a livre demanda. Quanto à duração de cada mamada, também não há uma regra. O que se sabe é que normalmente ela dura de 10 a 15 minutos por mama, mas mesmo assim não há regra definida. Outra dica importante para as mães é que a segunda mama ela só deve ser ofertada após o completo esgotamento da primeira mama. O que isso significa? Que após dar de amamentar para o bebê, se o bebê não esgotou a primeira mama, ela deve voltar para a mesma mama até esgotá-la para depois partir para a segunda. Isso porque o leite do final é o leite mais rico em gordura e esse leite é o que vai dar o prazer e a saciedade para a criança e dessa forma engordá-lo. Não esqueça que é importante ter calma nessa hora e ter sempre o apoio do seu médico e do seu pediatra, pois não é uma tarefa fácil. Porém, com toda essa ajuda, vai sim ser uma tarefa de sucesso. O programa Mais Saúde e Beleza fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.